Muito boa noite, senhores espectadores. Estamos de volta com o programa À Luz do Espiritismo e desta vez iremos responder às questões sobre o tema o espírito, os mundos e a evolução. Temos connosco, como sempre, o convidado do programa, Coronel Costeira. Muito boa noite. A primeira questão vem do nosso espectador António Marques, que nos diz: Allan Kardec, em toda a sua obra, procurou demonstrar que o espiritismo nada tem a ver com o maravilhoso e o sobrenatural. Demonstrou ainda que o espiritismo não está relacionado com nenhum tipo de superstição. Assim, a teoria da evolução no espiritismo está intimamente associada à da ciência. Posto isto, de que forma o desejo de alguns de concretizar uma dita colonização espacial em Marte é uma oportunidade de evolução ou uma distração relativamente ao que há para evoluir? Bom, é a questão da colonização de Marte ou colonização de lá qualquer, em termos de expiração dos terrenos, da ciência terrena, neste momento é apenas uma hipótese. Nós não podemos descurar a possibilidade de haver condições para haver vida, ou melhor, para a vida ser suportável, a vida humana ser suportável noutro planeta qualquer, inclusive na Lua. Há uns anos atrás dizia-se que a Lua, a massa da Lua em relação ao volume, que indiciava que o interior da Lua teria crateras, teria grutas, e que dentro dessas grutas, porque há rochas que foram trazidas da Lua, e que mediante determinada reação química libertavam oxigênio, estabeleceram os cientistas, ou melhor, pensaram os cientistas que nessas cavidades, nestes subterrâneos, seria possível, com a utilização dessa substância química, criar condições respiráveis, quer dizer, habitáveis para o ser humano. Ora, isso poderia ser, eventualmente, até uma estação interplanetária, uma estação de passagem, em que as naves exploradoras fariam ali peão, fariam ali plataforma para poderem deslocar-se noutras direções. É evidente que são tudo questões hoje do foro da especulação científica. O que não quer dizer que, sendo a ciência um instrumento de evolução, um instrumento de pesquisa, assim, a ciência vai criar no universo algumas alterações, algumas mutações. Não, a ciência, os cientistas, melhor dizendo, vão descobrir partes da lei, vão descobrir aspectos da lei, vão descobrir coisas no grande universo, cada vez com meios mais sofisticados, que certamente já existem, mas que não são de conhecimento. Uma coisa é existir e não ser de conhecimento. Outra coisa é pensarmos que os cientistas vão inventar, vão criar coisas, porque o criador é só um, e portanto nós não temos essa possibilidade. Temos a possibilidade de descobrir. O que quer dizer que é possível a vida em Marte, ou a vida noutro planeta qualquer, ser também, digamos assim, da mesma forma da Terra? É possível fazerem, enfim, colónias de férias, ausência de férias, de investigação, como há hoje, colónias na Antártida, acampamentos que lá se fazem, desde que seja possível criar condições, digamos assim, de umidade, de temperatura, que se adaptem à vida humana. Qual será o inconveniente, qual será o choque que haverá entre a questão da evolução e a questão dos cientistas poderem criar essas condições? Não é posto fora de questão que, por exemplo, habitantes de outros planetas possam ter qualidade de vida na Terra. Muitas vezes acredita-se que aquilo que é visto são de outros planetas, são extraterrestres, mas ainda hoje ninguém é capaz de afirmar que esses seres que são visíveis não são mais do que espíritos que se tornam materializados, que são visíveis e que, tal como espíritos que são, podem viver na Terra plenamente, sem aquelas exigências somáticas ou físicas que nós, seres humanos, temos nas condições de clima e temperatura a que estamos habituados. Portanto, não é que haja choque nenhum poder querer fazer isso. Por outro lado, sem dúvida alguma, Marte pode ser também uma estação interplanetária. O que é que ocorre aqui na definição, digamos assim, do progresso, da evolução? Ocorre que no que é conhecido hoje, digamos assim, da forma de deslocar da Terra para Marte ou da Terra para Júpiter, e cada vez pior, o tempo de espera é imenso, não é? Agora, quanto tempo demorou Vasco da Gama a chegar à Índia? Quer dizer, um ano,
um ano, à volta de um ano, mais um ano, depois menos um ano. Portanto, os conhecimentos científicos de hoje dão a entender que que as naves demorarão a chegar a Marte, um ano, 2 anos, a Júpiter, 3 anos, 4 anos, mas o combustível que é usado hoje para fazer essas deslocações, que é um combustível físico, para deslocar campos físicos, objetos físicos, é naturalmente um. Mas se nós viermos, ou a ciência vier a descobrir, os cientistas vierem a descobrir, a criação do campo magnético que neutraliza o efeito da inércia, que neutraliza o efeito, digamos assim, mas alguns desconhecidos ainda, desta fluido interespacial. Naturalmente que uma viagem da Terra a Marte poderá demorar bastante menos tempo. Os campos magnéticos, os campos elétricos podem deslocar muito mais velozmente do que a energia hoje conhecida, não é? Permite que se consiga. Mesmo assim, em termos de comparação com aquilo que há na Terra, a velocidade com que as naves se deslocam, por exemplo, à Lua, é muitíssimo maior do que aquilo que é hoje conhecido já como supersónico, como ultrapassando a velocidade do som, e que são determinados combustíveis, como, por exemplo, agiam sobre no avião Concorde, que faziam com que a deslocação fosse muito mais rápida. Agora, eu acredito que neste processo de evolução do conhecimento, não a evolução da criação, porque Deus é quem entende isso, e nós às vezes deixamos aqui a adivinhar como é que Deus faz, como é que Deus deixa de fazer, mas é muito provável que na evolução do conhecimento científico, tudo isso venha a aproximar-se, não Deus, ou melhor, a aproximar Deus daquilo que os homens conhecem, mas a aproximar os homens daquilo que Deus criou, daquilo que está criado, e a descobrir novas fontes de energia e, naturalmente, a permitir uma maior deslocação mais rápida, uma deslocação mais rápida. Mas isso é contra as leis de evolução? Em absoluto. As leis de evolução permitem que o homem vá avançando mais, acompanhando mais, digamos assim, nas suas pesquisas, acompanhando mais a busca daquilo que Deus criou e que existe na natureza. Mariana Carmo, Jesus referiu: há muitas moradas na casa do meu Pai, em João capítulos 14, versículos 1 a 3. Como interpretar estas palavras à luz da reencarnação noutros mundos? Que mundos são esses e quão diferentes ou semelhantes poderão ser da Terra? Bom, nós temos que... O Evangelho, que é uma condensação muito grande de um vasto leque de conhecimentos, o Evangelho, cada vez que a gente lê, apresenta novas versões, ou melhor, novas orientações, novas visões. Uma frase do Evangelho que os evangelistas escreveram, quer dizer, lida 3 vezes, 4 vezes, ano para ano, acaba por ter nuances sempre novas, sempre diferentes. Está contido, mas não estava descoberto. Porque Jesus não podia falar em tudo aquilo que a época, a maior parte, a esmagadora maioria da população não conhecia, nem estava em condições de compreender. Então, quando se fala Jesus das várias moradas, eu posso referir a 2 situações muito concretas. Na Terra há estádios de alma diversificados. Embora, vamos supor, agora já não é tanto assim, mas o ensino secundário. O ensino secundário abarca vários anos de estudo. Não é? O ensino básico, depois o secundário, depois o universitário. Há vários anos de estudo. Uma pessoa que vai tirar o curso de medicina tem 6 anos, suponhamos, 6 anos, mais os estágios. Portanto, os do primeiro ano não estão no estádio de conhecimento do segundo, do terceiro e por aí fora. O que quer dizer que, na própria Terra, há vários níveis de evolução. Dentro de um grande nível de evolução, vamos supor que seria o ensino básico. Pronto. A Terra no ensino corresponde ao ensino básico. O ensino básico corresponde a 4 anos de estudo. Então, na Terra há 4 níveis de estudo. E cada nível de estudo poderá ser interpretado como uma morada, um estádio de alma que os espíritos vivem na casa do Pai. Mas pode ser, e aí, sem dúvida nenhuma, muito mais abrangente, pode ser cada estádio vivido, cada grande estádio vivido em níveis diferentes, em locais diferentes, em condições de clima, temperatura, desenvolvimento, digamos assim, material, diferenciados. O que quer dizer que a Terra pode ter um nível, pode ter uma atmosfera de determinada constituição, pode ter um campo vibratório, um campo magnético determinado, e é um campo magnético, a gente sabe que é o eixo magnético da Terra, e o eixo magnético condiciona a inclinação da Terra, tem várias influências, até no estado humano, no estado
que chamam psicológico, chamamos espiritual da humanidade. Há uma influenciação mental que se faz sentir através desse campo magnético. Agora, pode haver outros mundos, outras escolas idênticas à da Terra. Mas pode haver escolas universitárias, sendo a Terra básica, pode ser escolas secundárias, sendo a Terra básica, pode ser primárias, as primitivas, sendo a Terra já neste momento expressões próprias, embora haja entidades que estão nesse estádio evolutivo. Portanto, a questão das moradas da casa do Pai podem ser entendidas como, na própria Terra, vários níveis de evolução, várias moradas, vários estádios da alma, que podem ser estádios por esse universo fora. Os cientistas dizem hoje, já diziam há 20 anos, há 30 anos, a gente vai repetindo isto, porque não há novas afirmações, mas, embora o conhecimento está em expansão, que haveria já detectados mais de 3.500 planetas com as condições de vida na Terra. É claro que as condições de vida na Terra podem ser vividas no interior, no exterior. Há uns grandes filósofos, por exemplo, havia aqui há uns anos atrás, uns 40 anos atrás, uma figura curiosa que escreveu um livro chamado A Terra Oca, a teoria da Terra Oca. Então achavam que, de facto, a Terra, até pela causa da massa e do peso e do volume, que a Terra não podia ter, com certeza, não podia ter uma textura absolutamente maciça. Teria que haver, enfim, zonas sem nada no interior da Terra. E esse teórico dizia que, de facto, a Terra era oca, que os polos não eram polos, mas calotes polares, que os aviões se deslocavam nos polos, mas se deslocavam sobre uma calote, sobre aquele calote, seguindo depois as orientações azimutais dos instrumentos eletrónicos. Quer dizer, ali haveria uma espécie de círculo, não é? Uma calote, e a Terra prolongar-se-ia para o interior, ou melhor, a superfície da Terra exterior prolongava-se para o interior. E até dizia uma outra teoria, que era a teoria de que os icebergs são água doce, e a água doce resultaria da saída de rios interior da Terra, que descarregavam, digamos assim, nas zonas árticas geladas e congelavam, e então ficavam doces. São teorias muito curiosas, podem ter substância, podem ter substância, mas é evidente que isso são meras teorias. Mas porquê é que não se consegue ir ao interior? Porque quando se chega ao polo, chega à calote e anda sempre sob a calote. Os instrumentos magnéticos andam sempre sob aquela calote e não andam sob um ponto. Bom, o que é facto é que essa situação magnética da Terra influencia a própria Terra, influencia os seus digamos assim, os seus inquilinos, não é? Sejam seres humanos, sejam animais, sejam plantas, por exemplo. Portanto, essa questão tem muito a ver com o desconhecimento ainda atual de muita coisa que existe aí no universo. Ora, estamos a descobrir 3.500 planetas iguais à Terra, estamos a descobrir, mas há condições que podem ser, digamos assim, artificiais. Há condições de vida que podem ser criadas artificialmente. A própria Terra pode ter desenvolvimento científico e tecnológico capacidade, por exemplo, de fazer influenciar digamos assim, os tornados, esses cataclismos, ou de haver forma de neutralizar. Por exemplo, uma teoria, não é? Não estou muito bem por dentro dessa situação, mas é provável que quando um tornado se desloca, com aquele remoinho e tudo, que tem uma capacidade de destruição extraordinária, que talvez uma agitação, uma alteração profunda na circulação das correntes no interior desse tufão, ou digamos assim, dessa coluna de energia, que a ação de uma outra energia tentando neutralizar, que faça parar o tornado. Essas são coisas todas, buscas científicas, que naturalmente acredito que poderão ser possíveis no futuro, desde que o homem se procure, o cientista, procure realmente fazer os seus estudos, as suas investigações, no sentido de ajudar a humanidade, e não, como está a acontecer atualmente, no sentido de ser famoso, de apanhar o prémio Nobel, de ganhar alguns direitos de autor, alguns direitos de exploração, que é o que está subjacente a tudo aquilo que a gente vê à nossa volta. Mas é evidente que tudo isto acaba por ser comandado pela divindade, Deus é quem sabe. Os homens vamos um bocado atrás daquilo que nos é permitido ir sabendo ao longo do tempo. Mais duas questões que tentámos alinhar também, relacionando até com esta última questão. Uma de Olga Paz, a outra de José Antunes. Além da Terra, que outros locais do universo poderão ter vida e como poderemos nós saber sobre isso? A nossa condição humana é uma realidade somente
na reencarnação na Terra ou ela pode dar-se noutros planetas? É evidente que há muitas moradas, a reencarnação pode-se dar em muitos planetas. A Terra é uma cópia muito infiel daquilo que é o mundo dos espíritos. Por exemplo, com certeza que quem anda no ensino primário, no ensino básico, não é? Anda no ensino básico em Viseu, em Louros, em Feixes para a Cinta, no Algarve. Quer dizer, há escolas daquele nível. Mas naturalmente que se a Terra é um determinado plano evolutivo, nesse espaço infinito haverá outros níveis iguais à Terra, outros planos iguais aos da Terra, com as condições e características iguais à Terra. O que alguns cientistas vão dizendo é que há, como eu disse há pouco, mais de 3.500 mundos, planetas, com essas condições. Pelas análises que fazem, análises com certeza que são análises discutíveis, porque não há, digamos assim, uma presença. Alguns deles estão a anos-luz de distância. Alguns dizem mesmo que provavelmente até já deixaram de existir, porque já são tantos anos-luz que demorou a luz refletida destes planetas a chegar à Terra, que provavelmente já serão buracos negros, já não serão propriamente outros planos. Mas agora, é fácil de constatar que essa coisa que está toda no espaço não é para nós nos deleitarmos, não é? Nas noites de céu estrelado, nas noites de luar, porque quando há nuvens, então a gente passava uma vida triste e não sei o quê. Portanto, não foi criado pela divindade toda essa história para nos deleitar à noite, não é? Mas é um mundo infinito, incomensurável, que nós não podemos ainda imaginar sequer, que se apresenta hoje aos outros cientistas como tendo características, condições para a vida igual à da Terra. Agora, porquê é que não há de haver vida fora do nível da Terra, por exemplo? Há uns anos atrás, o mundo foi surpreendido por uma notícia, no mínimo, espantosa, claro. Afinal, há matéria invisível. Descobriram os cientistas que havia matéria invisível, mas, quer dizer, descobriram matéria invisível. Mas nós, há 50 anos, há 60 anos, quando éramos ainda crianças, nós sabíamos que havia coisas que a gente não via e que de repente passava a ver. Por exemplo, o nevoeiro. O nevoeiro não havia, de repente passava a ver. Sabia-se depois que, por causa do arrefecimento da atmosfera, não é? O vapor d'água que está em suspensão e que era invisível, e o vapor d'água era água em estado de vapor, oxigênio e hidrogênio na sua composição igual à da água, mas no outro estado da matéria, e portanto que não se via, mas existia. Portanto, parecia absurdo dizer assim, descobriu-se que há matéria invisível. Bom, mas há matéria invisível assim, à nossa volta. Por exemplo, Einstein, quando se deu conta, foi com um acaso, mas nós todos temos esse acaso. Às vezes uma noite de verão, pela madrugada, depois da aurora, quando o sol começa a raiar, voltando, digamos assim, entrando pelas janelas das nossas casas, se nós abrirmos, agora pronto, agora usam-se gestores, já não se dá para ver muito isso. Mas ainda dá, porque através daqueles rajos dos gestores, quando a luz entra, nós vemos poeiras em suspensão. Entretanto, a gente não as vê num estado normal. Num estado de contraluz, ou aparecendo alguma intervenção sobre a luz projetada, então vê-se aquela poeira que fez com que Einstein descobrisse que, de facto, havia material em suspensão e esse material que poderia estar marcado por uma certa eletrização, aquilo que depois viriam a chamar os fotões, ou digamos assim, os íons e eletrizados. Portanto, tudo isso às vezes é uma questão de Ana Catarina. Porquê é que não há de haver outras escolas no espaço, se na Terra as há? Há escolas na Europa, há escolas na Ásia, na Australásia, nos outros antípodas. Portanto, há escolas do mesmo nível cultural, do mesmo nível de estudo, do mesmo nível de investigação. Ora, isso abre-nos o caminho para perceber que não é só a Terra, quer dizer, a Terra é um astro especial, quer dizer, e os outros, que já são conhecidos. Há 200 anos, se calhar, eram conhecidos meio dos deles. Agora são conhecidos aos milhares, no próprio Sistema Solar. No próprio Sistema Solar está a ser descoberto. Estão a ser descobertos novos astros. Alguns suspeitam que sejam planetas e também está-se a descobrir que, afinal, há uns que pensávamos que eram planetas, mas que não são muito pequenos. Portanto, essa estrutura ao longo de todo o universo é uma realidade. Se a Terra, o Adão e Eva vieram do paraíso, se a Terra, porque tudo e a natureza se transforma, tudo evolui, se a Terra vai evoluir para uma escola diferente, deixa de ser básica para ser secundária, os alunos que se mantêm na básica não podem continuar na escola secundária, terão que mudar
para uma escola básica. Onde é que essa escola básica está? Suponhamos que a Terra é essa escola básica. Onde é que está? Estará no universo, num outro sistema solar, num outro mundo que tenha as condições de vida da Terra, a estrutura que o espírito possa utilizar para fazer um processo de evolução. Portanto, não é difícil de entender que nesta imensidade da criação, que é a criação de Deus, que haja muitos mundos com as condições da Terra. Foi o que Jesus falou. Há muitas moradas por esse infinito fora que são criação de Deus. E ele falou nela como uma realidade porque disse: é o meu reino, é o reino que eu vos vou preparar um lugar. Então, será possível nós podermos reencarnar em planetas com o mesmo nível do da Terra? É possível e é evidente. Se nós não fizermos, por de facto, evoluir, nos aperfeiçoarmos, sermos continuamente evolucionistas, evolucionando na nossa vida espiritual, com certeza teremos que ir para essas escolas se a Terra mudar de plano. Mas podemos, por outras conveniências, podemos ser, digamos assim, pode ser permitido, ou podemos ser obrigados a reencarnar nesses mundos, vivendo uma separação daqueles espíritos mais afins, daqueles espíritos mais próximos, e sempre no sentido de evoluirmos, de alguma maneira retrairmos dentro de nós, ou limparmos dentro de nós os ventilhões que sempre povoam o nosso espírito. A quinta questão vem-nos de Lúcia Alves e ela pergunta o seguinte: a evolução do indivíduo enquanto entidade espiritual dá-se de igual forma fora da Terra? Quando está no plano espiritual, na dita erraticidade, há também lugar para a evolução ou o espírito mantém-se num estado estacionário? Não, a questão do estacionário, isso é outra questão, que se o espírito manifestar vontade, se quiser, com certeza que evolui. Eu recordo-me aqui há uns anos, de uma conversa assim amena, quase de travesseiro, combinar, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos aqui, vamos acolá, ver o mundo. E a pessoa dizer assim: não, eu quando desencarnar vou ter tempo de visitar esses sítios todos. É uma ideia que às vezes se expressa, mas quando a gente reflete um pouco sobre ela, é capaz de notar que no mundo espiritual não há comida, não há bebida, não há carros para andar a passear, não há turismo, não há nada disso. Há muita dor, muito sofrimento, e naturalmente que as pessoas têm que dedicar muito mais a fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem, situações idênticas. Portanto, quando as pessoas desembarcam no mundo espiritual, é trabalho sobre trabalho sobre trabalho, trabalho desinteressado e trabalho no amor. Agora, há pessoas que vão com essas pessoas trabalhar, não, já não faziam na Terra, continuam a fazer. As pessoas que não fazem minimamente o esforço, um esforço mínimo para progredir, para evoluir, para modificarem a sua conduta, o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus sentimentos, que não fazem nada para evoluir, vão continuar no mundo espiritual exatamente da mesma forma. Ninguém muda só porque deixa a Terra e passa a ser um espírito. É evidente que depois, fruto das circunstâncias, quando volta a nascer, e isso é inexorável, nós temos que nascer de novo, foi Jesus que falou. Quando a gente volta à Terra, depois as condições vão ditar a nossa marcha de evolução. E às vezes, como Deus é bom, infinitamente bom, às vezes quer dizer com unhas tortas e faz-nos despertar face às dificuldades. E há muita gente que desperta pela dor, pelo sofrimento. Aliás, aquilo que a gente vê a miúdo é que realmente as pessoas andam, são convidadas a mudar, são convidadas a viver uma certa religiosidade, isto é, viver com o próximo para se viver com Deus. E depois é claro, quer dizer, quando a dor bem, batem à porta de todos os lados, gente mais alguma. E mesmo aí, nessas circunstâncias, às vezes vão à procura do milagre noutros sítios onde não devem. Portanto, não há dúvida nenhuma que tudo evolui em a natureza e nós ou assumimos esse desidrato voluntariamente, conscientemente, ou quando não o assumirmos, dia virá em que nós seremos obrigados, de facto, a mudar de rumo, a mudar de caminho, não propriamente por uma questão de castigo, porque toda a evolução é sempre no sentido de uma questão do benefício, da ajuda, da evolução, do progresso. E aí nós não temos mais nada que fazer. O Adão e Eva, que é aquela visão parabólica da vida, saíram do paraíso, saíram num plano do mundo que o Emmanuel fala com clareza, através de Chico Xavier, saíram de um mundo onde as leis ditaram a grande transformação, a passagem para um plano superior de evolução, como persistiram no erro, como chumbaram nos seus estudos, no seu trabalho, tiveram que ir para uma escola idêntica àquela onde eles viviam. Eles vieram para a Terra, que era um mundo mais ou menos do nível
do seu mundo, da sua morada, que havia subido, de plano havia subido de evolução. Então vieram para a Terra e trouxeram essa saudade, essa reminiscência, essa tristeza de terem expulso do paraíso porque prevaricaram contra a lei, dessa maneira clareada com a ideia da maçã de Adão, da maçã proibida, que foi comida pelo Adão. Portanto, são tudo facetas alegóricas, que têm um sentido muito profundo em si. A Patrícia Costa, quando se diz que Deus criou a todos por igual, simples e ignorantes, refere-se ao estado de espírito individualizado ou significa dizer que corresponde à célula inicial, a mónada? Bom, as duas. As duas. Porque quando é mónada, a criação da célula divina, vai dar-se digamos assim, uma multiplicação de células da estrutura espiritual e perispiritual, vai ser uma estruturação das células e, portanto, todos partem da mesma base. Sendo que aí são as forças superiores que manipulam tudo isso, porque há uma perspectiva de atingir um determinado objetivo, que é a individualização do espírito, para que haja uma marcha consciencialmente livre. E, portanto, nessa condição de início, as células, a multiplicação vai se dar exatamente na mesma. Quando se dá a fecundação e o óvulo com o espermatozoide dão o ovo, quer dizer, a partida é igual em todo lado. As características de cada um desses ovos são diferenciadas, aquilo que é a estrutura genética. Mas na origem, a gênese é perfeita, quer dizer, Deus quando cria a mónada, são mónadas perfeitas, de células, que tal como aquilo que foi descoberto na Terra, da ameba, da paramécia, do animal unicelular, do animal pluricelular, tudo isso joga na evolução espiritual, que depois se repete na evolução animal. Ora, essa é uma marcha que naturalmente vai sendo progressiva e vai sendo feita para que haja uma individualização do espírito, do princípio espiritual. Quando chega à altura da individualização do princípio espiritual, todos os espíritos passam a ser espíritos, não é? Partem da mesma, digamos assim, da mesma linha de partida iguais. Têm toda a capacidade de raciocinar, têm toda a capacidade de memorizar, têm toda a capacidade para sentir. E a partir daí é que as violas são tocadas por aqueles que os utilizam. Nós, a partir daí, começamos a ser espreguiçados para raciocinar, para pensar, para refletir. E à medida que nós tivermos mais força, ou quando tivermos menos força, o progresso assim se dá, a evolução assim se dá. Portanto, à partida também, enquanto espíritos, nós temos o mesmo nível, a mesma liberdade, a mesma capacidade, tudo. Depois é um esforço próprio. Aliás, o esforço da evolução é esse mesmo, quer dizer, que as criaturas possam exercitar até chegarem, todas as suas faculdades, até chegarem ao Criador. E aí, como Jesus falava, todos podemos ser deuses, aí consubstanciarmos no Pai, exceto para criar espíritos. Uma penúltima questão, de Joaquim Almeida. Pelo que entendi do que falou no primeiro programa sobre o tema, a evolução começa desde o início, ou seja, desde a mónada no plano espiritual e a ameba no plano material. Se entendi bem, significa que a evolução do espírito começa na mónada ou começa quando o espírito está individualizado? Não, a evolução do princípio espiritual começa na mónada. A evolução do princípio espiritual. E quando nós falamos na mónada, não estamos a falar na ameba, no animal unicelular, porque não podemos escutar essa informação. Quer dizer, Deus criou uma célula espiritual, a mónada, para animar a ameba, o animal unicelular. Não podemos indicar isso. Podemos é pensar que o trabalho do mundo espiritual sobre a vida animal tinha uma determinada finalidade. O trabalho do mundo espiritual sobre a vida espiritual tinha outra finalidade, ainda que caminhando paralelamente. O princípio espiritual ia-se desenvolvendo, 1, 2, 4, 8, 6, 32, em células, sempre no princípio da meiose espiritual, enquanto na vida material ia paralelamente fazendo-se o mesmo, até que o progresso, que a evolução dos dois se conjugassem, se aproximassem. A evolução animal permitisse, já agora no ar da sentimentalidade, da racionalidade, enfim, quer dizer,
desses princípios que outorgam ao espírito, a inteligência, etc., que pudessem estar em condições de se unir para, em conjunto, se progredir, sendo que o princípio espiritual, sempre aquele que é o princípio da energia, iria, sem dúvida nenhuma, e teria, sem dúvida nenhuma, que comandar a matéria. Porque a matéria era sempre um instrumento de progresso e não um instrumento para que o espírito regredisse ou se mantivesse separado. Portanto, é sempre, a estrutura racional é o espírito, e o espírito é que vai, depois, influenciando a matéria, com certeza que isso existe toda a eternidade, e hoje praticamente está mais ou menos é consenso de que o espírito faz com que a matéria também evolua, também progrida, as alterações ao nível das feições, ao nível mesmo do desenvolvimento dos órgãos, porque é um pensamento que gira em toda a vida e o pensamento é a propriedade do espírito. Eu peço desculpa antes de falar, de lhe colocar a última questão, que existe um pouco, alguma confusão entre este percurso, portanto, da mónada e da ameba, sendo que para que o espírito fique individualizado, necessita numa última fase de experimentar, portanto, dos seres vivos dos animais mais evoluídos, de experimentar alguma individualização e não regressar ao todo. Como é que isto é possível se a célula espiritual não animar a célula material? Não, mas o princípio espiritual que está contido nas células espirituais, nas mónadas depois divididas e na estrutura, a mónada é a origem, mas depois o princípio espiritual vai se multiplicando em várias células e por aí fora. Portanto, pode acontecer que do todo energético, do todo princípio espiritual, que uma gota influencia a mónada num determinado sentido, a mónada perdeu vitalidade, perdeu vida, e essa gota volta ao todo, junta-se todo, vai a outra mónada, e vai a outra mónada, e depois vai uma paramétrica, depois vai com 3 células, com 4 células, e haja aí um princípio de ação, de influenciação do espírito, do princípio espiritual, sobre a matéria. Mas sempre, na maior parte, quase até o final da evolução animal, sempre voltando ao todo, quer dizer, mas em determinadas espécies, naturalmente que esse voltar ao todo é mais, digamos assim, mais lento. Isto é, vamos supor que, com certeza, o princípio espiritual anima um cão, considerado, em termos latos, o cão ou o cavalo, são duas espécies que podem já aproximar-se rapidamente da condição da racionalidade. Vamos imaginar, pronto, que quantas células são 300 milhões, não sei o quê, espirituais, que animam o corpo físico. O corpo físico descompõe-se, estraga-se, termina de qualquer maneira, e esse princípio volta ao tudo. Mas a partir de certa altura, esse princípio, em vez de princípio espiritual, essa quantidade de energia espiritual, em vez de voltar ao todo, volta logo para outro animal da mesma espécie, ou volta logo para outro animal da mesma espécie, e vai exercitando a individualização. Chega a uma certa altura que ele já não se mistura com o todo energético, o todo espiritual, para passar a viver já, enquanto princípio espiritual individualizado, dotado a seguir da capacidade de refletir, de raciocinar, de amar e por aí adiante, entra num processo, digamos assim, de individualização, quer dizer, já não é mais voltar ao todo, já fica permanentemente organizado. E é aí que começa o exercício da razão, o exercício da inteligência, que é sempre, digamos assim, dado em escolas sobre matéria, em ajudas sobre essa interpretação da vida espiritual. Agora sim, a última questão do Rui Moraes. Dado que para que o espírito exista, tem que haver um percurso que se inicia na mónada e passa por várias células que vão animando os seres vivos correspondentes no plano físico, até à individualização do espírito, este facto pode sustentar as opiniões acerca da possibilidade de podermos ter reencarnado em animais? Não. A reencarnação é uma definição a partir do momento que o espírito se individualiza. O que nós não podemos descartar e temos que aceitar é que o princípio espiritual que já fomos possa ter animado animais e plantas. Pode. Animais e plantas. A evolução dá-se também nas plantas, como muito bem se referiu Leon Denis, pode ter muito bem evoluído pelas plantas, pelos animais. Tudo isso tem circuitos evolutivos. Agora, não me custa nada a aceitar plenamente que quando eu não estava individualizado, ainda pertencia
Ao princípio espiritual tem animado a planta, o animal X, o animal Y, sempre numa questão de evolução continuada, progressiva. Mas o princípio espiritual de que eu emano pode ter dado campo, dado ação sobre o cavalo, não há problema. Não era eu individualizar, era o princípio em si. Posso, a partir de certa altura, ter começado a não entrar no todo e a já animar outros casos, outros da mesma espécie. Posso. E seguramente que foi assim que aconteceu. É claro que, a partir do momento em que o sentimento, a inteligência e a razão começam a estar interligados, aí passa a haver um percurso de escolha em liberdade, e aí não vamos dizer que voltamos para trás a reencarnar em animais, porque ninguém regride. O espírito não volta atrás para reencarnar num animal. Vai reencarnar na espécie, neste caso os primatas, os hominídeos, vai reencarnar sucessivamente nesses corpos para, de facto, o corpo humano tem uma postura vertical, uma postura de olhar para o alto. O corpo dos animais, na esmagadora maioria, tem uma postura de olhar para baixo, do rastejar, de andar sobre a terra. Portanto, não é crível, a não ser por motivos episódicos, de consequências às vezes funestas, que o espírito reencarna e tem a passar por determinado drama, por determinada tragédia, e que se visa sempre limar a pessoa enquanto espírito. Mas agora, voltar para trás, reencarnar em animais, não. Essa metempsicose era um princípio dos antigos filósofos que acreditavam que, na teoria dos castigos, das punições, que Deus podia nos obrigar a reencarnar numa vaca, ou num porco, ou não sei o quê. E isso passou à história com alguma exploração do analfabetismo, da ignorância cultural e também da necessidade de aterrorizar as pessoas com essas afirmações tremendas. Portanto, não vamos sequer pôr a hipótese disso ter alguma coisa a ver. A metempsicose existe, no nosso entendimento, não. A reencarnação tem a ver com o espírito, reencarnar em corpo de ser humano. Não pode dar a voltar para trás um corpo que não lhe permita, por qualquer razão, exercer a sua racionalidade. Vamos então ficar por aqui, despedimos dos nossos espectadores até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.